Qual é a maior conquista da vida adulta? Para a imensa maioria dos brasileiros, a resposta é automática, quase religiosa: comprar a casa própria. É o momento em que você posta a foto com a chave na mão, recebe os parabéns da família e sente finalmente que venceu na vida. A sociedade te aplaude. Seus pais respiram aliviados. Você, teoricamente, garantiu o seu futuro. Mas deixe-me ser brutalmente honesto sobre o que acabou de acontecer naquele cartório. Você não assinou um atestado de liberdade. Você assinou uma sentença de 30 anos. Sem perceber, você acabou de comprometer a sua juventude, a sua fase mais produtiva e a sua liberdade geográfica, em troca de um imóvel que, juridicamente, nem é seu. Você acha que comprou um patrimônio, mas, na verdade, comprou um sócio silencioso que vai cobrar juros compostos do seu suor pelas próximas 3 décadas. Desde o berço, fomos programados com uma frase maldita: quem paga aluguel joga dinheiro fora. Essa crença é a armadilha perfeita. Ela usa o seu medo primitivo de ficar sem teto para te vender o produto bancário mais caro e longo que existe. O sistema te convenceu de que se endividar por 35 anos é investimento e que imobilizar todo o seu capital em tijolos é segurança. Mas segurança para quem? Para você que não pode mais pedir demissão porque tem uma parcela de 30 anos te esperando, ou para o banco que tem a garantia real do seu imóvel? Neste vídeo, nós vamos desmontar a matemática cruel do financiamento imobiliário. Vamos expor as 6 verdades que o gerente do banco esconde, enquanto te oferece um cafezinho. E eu te garanto, a 6ª verdade vai inverter completamente a lógica de quando e se você deve comprar um imóvel. Se você tem coragem de questionar o maior mito financeiro do Brasil, deixe seu like e se inscreva no canal, pois sua desprogramação começa já. Vamos começar arrancando a raiz do problema. Existe um mantra tóxico que foi repetido tantas vezes na sua infância que se tornou uma verdade absoluta na sua mente. Quem paga aluguel joga dinheiro fora. Essa frase não é apenas um conselho financeiro ruim. Ela é uma programação de medo. Ela foi desenhada para fazer você sentir que, se não tiver uma escritura no seu nome, você está desprotegido, vulnerável, falhando na missão básica de sobrevivência. E é exatamente esse medo que te empurra para o banco aos 20 e poucos anos, desesperado para assinar qualquer papel que prometa o seu canto. Mas vamos analisar isso com a frieza dos números, sem a emoção da herança cultural. Quando você paga aluguel, você não está jogando dinheiro fora. Você está pagando por um serviço. Você entrega dinheiro e recebe, em troca, um teto, manutenção e, o mais importante, a liberdade de devolver as chaves se a sua vida mudar. É uma troca comercial justa, assim como pagar por eletricidade ou internet. Agora, olhe para o financiamento. O que é o juro que você paga para o banco? O juro é literalmente o aluguel do dinheiro. Só que, ao contrário do aluguel do imóvel, o aluguel do dinheiro não te dá abrigo. Ele não te protege da chuva. Ele é o custo puro da sua impaciência. O sistema te convenceu de que pagar R$2.000 de aluguel é desperdício. Mas pagar R$4.000 de parcela, sendo que R$3.000 são apenas juros para o banco, é investimento. Percebe a insanidade disso? Você foi treinado para demonizar o proprietário do imóvel, mas aprendeu a idolatrar o banqueiro. A verdade dura é que jogar dinheiro fora é pagar o equivalente a 2 apartamentos apenas para ter o direito de dizer que o primeiro é seu, antes de ter capital para isso. Essa pressa custa a sua juventude. Você troca seus anos de maior energia produtiva por uma dívida que drena sua capacidade de investir em você mesmo. Enquanto você sangra dinheiro pagando juros, achando que está construindo patrimônio, você está, na verdade, apenas enriquecendo acionistas que, ironicamente, vivem de aluguel em mansões e deixam o dinheiro deles rendendo. Vamos olhar para a realidade jurídica da sua situação. O sistema adora usar palavras bonitas para mascarar contratos abusivos. Eles te chamam de proprietário na entrega das chaves, te dão um chaveiro com a logo da construtora e estouram um espumante barato. Mas se você ler as letras miúdas da escritura, vai descobrir que não comprou uma casa. Você comprou uma dívida. No Brasil,
A maioria dos contratos usa a alienação fiduciária. Em português claro, isso significa que o imóvel é propriedade do banco até o dia em que você pagar o último centavo da última parcela, daqui a 30 anos. O seu nome entra no registro apenas como possuidor, não como dono. Você não é proprietário. Você é um inquilino financeiro. E essa é a pior categoria de inquilino que existe. Pense comigo. Quando você aluga um imóvel tradicional, se o cano estourar ou o telhado cair, a conta é do dono. Se o bairro desvalorizar, o prejuízo é do dono. Se o imposto subir, a dor de cabeça é do dono. Agora, na sua casa própria financiada, você assume o pior dos dois mundos. Você paga os juros, que são o aluguel do dinheiro. Mas você também paga o condomínio, o IPTU, a manutenção, a reforma da fachada e o conserto do vazamento. Você assumiu 100% dos passivos e dos riscos, enquanto o banco ficou com 100% da garantia e do lucro. E aqui está a genialidade perversa desse produto bancário. Se você deixar de pagar o aluguel tradicional, você é despejado e vida que segue. Se você deixar de pagar o financiamento, o banco toma o imóvel, leiloa para cobrir a dívida e você sai sem a casa e sem o dinheiro que pagou durante anos. Para o banco, o financiamento imobiliário é o produto perfeito. É um fluxo de caixa garantido por décadas, onde o cliente arca com toda a depreciação do ativo. Eles te venderam a ilusão de estabilidade, mas te entregaram uma bomba relógio onde o risco é todo seu e o lucro é todo deles. Agora vamos traduzir a emoção do sonho para a frieza insuportável da matemática. Se você tiver coragem de abrir a planilha de custo efetivo total do seu financiamento, o que você vai ver não é um investimento, é uma hemorragia. A conta é simples e aterrorizante. Num financiamento padrão de 30 ou 35 anos, com as taxas de juros brasileiras, você não paga pelo imóvel que comprou. Você paga por 3. Um imóvel fica com você. Os outros 2, você entrega de presente para o banco. Estamos falando de décadas do seu trabalho duro, do seu suor diário, sendo transferidos diretamente para o lucro de uma instituição financeira. Se você financia R$500 mil, ao final do prazo, você terá desembolsado R$1,5 milhão. Isso significa que R$1 milhão saiu do seu bolso e não virou tijolo, não virou patrimônio, não virou nada. Virou apenas o custo da sua impaciência. E o pior não é o dinheiro que saiu, é o dinheiro que deixou de entrar. Em economia, chamamos isso de custo de oportunidade. Imagine se, em vez de pagar 3 vezes o valor de um imóvel, você tivesse a disciplina de investir a diferença entre a parcela e um aluguel. Os juros compostos, que hoje trabalham contra você de forma impiedosa, passariam a trabalhar a seu favor. Em vez de ser escravo dos juros, você seria o senhor deles. Mas o sistema te cegou. Eles te fazem focar tanto na valorização do imóvel. Ah, mas meu apartamento valorizou R$100 mil em 10 anos. Que você esquece de olhar quanto pagou para ter essa valorização. Se o imóvel valorizou 100 mil, mas você pagou 800 mil de juros no período, você não teve lucro. Você teve um prejuízo colossal. Então, da próxima vez que alguém te disser com a boca cheia que aluguel é dinheiro jogado fora, tenha a lucidez de devolver a pergunta e pagar 700, 800 mil apenas de juros para o banco. É o quê? É caridade corporativa? A matemática não tem sentimentos e ela não perdoa. Enquanto você não entender a diferença entre preço e valor, continuará trabalhando para enriquecer quem criou as regras do jogo. Mas há um custo que não aparece na planilha do banco. Um custo invisível, mas que pode sair ainda mais caro do que os juros abusivos. O custo da sua liberdade. Nós vivemos em um mundo líquido, volátil, onde as oportunidades não têm endereço fixo. A economia muda, as indústrias migram, os empregos se transformam. E nesse cenário, a mobilidade é o maior superpoder que você pode ter. Quando você assina esse contrato de 30 anos, você está jogando uma âncora pesada em um mar que exige velas. Você criou uma prisão de concreto ao redor da sua vida. Imagine o cenário. Surge a oportunidade da sua vida profissional.
Um emprego que paga o dobro, uma chance de empreender em uma cidade com mais recursos ou até uma transferência internacional. Quem vive de aluguel resolve essa equação em 30 dias. Paga a multa rescisória, entrega as chaves e parte para o próximo nível. Ele é leve, ele é adaptável. Já quem financiou, trava. Você começa a pensar, mas como eu vou vender agora? O mercado está ruim, vou perder o que já paguei. E a burocracia? E nesse momento de hesitação, a oportunidade passa. Você recusou o crescimento porque a sua dívida decidiu por você. Além disso, ninguém te conta que os bairros também têm ciclos de vida. Aquele lugar calmo e valorizado que você comprou hoje pode, em 5 anos, virar uma zona barulhenta, perigosa ou decadente. Se você é inquilino e o bairro piora, você se muda. Se você é dono endividado, você está acorrentado à decadência daquela região, vendo seu patrimônio derreter e sua qualidade de vida sumir, sem poder fazer nada rápido a respeito. Você rejeita oportunidades, tolera ambientes tóxicos e limita seu horizonte porque não pode vender agora. Sua casa fixa define sua geografia. E muitas vezes, a sua geografia define o teto do seu destino. A verdadeira riqueza moderna é a liberdade de ir para onde você é mais valorizado. E é muito difícil voar quando se tem toneladas de concreto e dívida amarradas no tornozelo. Se a casa própria fosse o segredo da riqueza, todo brasileiro com uma escritura na gaveta seria milionário. Mas não é isso que vemos. Agora, observe os verdadeiros ricos. Você vai notar um padrão curioso. Muitos deles, mesmo tendo capital para comprar ruas inteiras, preferem viver de aluguel em imóveis de alto padrão. Por que eles fazem isso? Porque eles dominam uma distinção básica que a escola nunca te ensinou: a diferença entre ativo e passivo. Robert Kiyosaki já alertava: ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Pela regra fria da contabilidade, a casa onde você mora não é um ativo. Ela é um passivo de luxo. Ela não gera renda, ela gera despesa. Todo mês, ela exige manutenção, impostos, condomínio e energia. Ela é um filho que nunca cresce e nunca sai de casa. O rico entende que dinheiro parado em tijolo é dinheiro morto. Dinheiro investido é dinheiro vivo, gerando filhotes. A lógica é matemática. Se um rico tem 2 milhões de reais, ele raramente vai enterrar esse dinheiro na casa onde dorme. Ele investe esses 2 milhões em negócios, fundos ou ações que rendem, digamos, 20 mil reais por mês acima da inflação. Com esses 20 mil de renda passiva, ele aluga uma mansão incrível por 10 ou 12 mil. O resultado? Ele mora na casa dos sonhos, mantém o capital principal intocado e crescendo, e ainda sobra dinheiro no final do mês. O rendimento dos investimentos paga o luxo dele. Enquanto isso, a classe média faz o oposto. Ela descapitaliza a vida inteira, zera a conta bancária e assume uma dívida eterna para comprar o passivo. O rico usa os juros compostos para financiar seu estilo de vida. O pobre financia o estilo de vida do banqueiro pagando juros compostos. Entenda de uma vez, riqueza não é ter muitas coisas fixas no seu nome. Riqueza é ter fluxo de caixa, é ter liberdade de movimento e liquidez. Enquanto você medir seu sucesso pela quantidade de tijolos que possui, você nunca entenderá o jogo do dinheiro. Isso nos leva à verdade final, a regra que separa os livres dos escravos. Eu não estou dizendo que você nunca deve comprar uma casa. Ter o seu castelo, decorar as paredes como quiser e não dever satisfação a ninguém é um desejo legítimo e maravilhoso. O problema não é o quê. O problema é o quando. A regra de ouro da liberdade financeira é brutalmente simples. A casa própria deve ser a consequência da sua riqueza, nunca a causa da sua pobreza. Você só deve comprar o luxo do imóvel próprio quando essa compra não destruir a sua capacidade de gerar riqueza. Se para ter essa chave na mão você precisa se acorrentar por 30 anos, comprometer 30% da sua renda e zerar sua capacidade de investir, você não comprou um sonho. Você construiu uma cela gourmetizada.
Você cometeu o suicídio financeiro de matar a sua galinha dos ovos de ouro, o seu capital acumulado, para comprar um galinheiro de concreto que só gera despesas. A ordem natural da prosperidade é: primeiro, você constrói a coluna de ativos. Você junta capital, investe, cria fontes de renda, faz o dinheiro trabalhar duro para você. E então, quando o rendimento desses ativos for robusto o suficiente, você usa esse excedente para comprar o passivo que quiser. Nesse cenário, a casa é um troféu. É o prêmio por você ter vencido o jogo. Mas quando você inverte a ordem, quando tenta comprar o troféu antes de ganhar o campeonato, você se coloca numa posição de fragilidade extrema. Você tenta parecer rico, mas vive com a corda no pescoço. Há um contratempo de distância da ruína. Não tenha pressa. A sociedade vai te pressionar. Seus parentes vão cobrar. Mas é a sua liberdade que está em jogo. É preferível viver de aluguel por mais tempo, com a conta bancária cheia, liquidez, mobilidade e a mente tranquila, do que viver na casa própria com o sono perdido, refém do medo do desemprego e sem um centavo para investir no seu futuro. Lembre-se, o objetivo não é ter um teto. O objetivo é ter liberdade. E muitas vezes o preço do teto é a própria liberdade. Chegamos ao momento da verdade. Agora que nós removemos a maquiagem emocional do sonho da casa própria, você consegue enxergar a estrutura nua e crua. Você percebeu que aquela pressa angustiante que sentia não era instinto, era uma programação de escassez repetida desde a sua infância. A matemática agora está clara. Assinar aquele papel não te torna um proprietário, mas um inquilino financeiro que paga todos os custos e assume todos os riscos, enquanto o banco recolhe o lucro limpo de 3 imóveis às custas do seu suor. Nós vimos que criar raízes de concreto cedo demais pode custar a sua mobilidade profissional, e que, na lógica dos verdadeiros ricos, a casa onde se mora é um passivo que deve ser financiado pelos rendimentos dos seus ativos e não pelo sacrifício da sua liberdade. A partir de agora, você não pode mais alegar ignorância. O sistema bancário e a pressão social vão continuar existindo, empurrando contratos de 30 anos como se fossem prêmios. Mas a sua postura diante disso mudou. Você agora entende que a verdadeira segurança não vem de ter 4 paredes e uma dívida, mas de ter liquidez, opções e o poder de dizer não até o momento certo. A casa própria deixou de ser uma obrigação de sobrevivência para se tornar o que ela sempre deveria ter sido: um troféu de vitória, conquistado com a sobra da sua prosperidade e não com a venda da sua alma. Se essa mudança de perspectiva fez sentido para você, se tirou um peso das suas costas ou acendeu uma luz na sua estratégia, eu quero saber quem está comigo nessa trincheira. Escreva aqui nos comentários a frase: liberdade primeiro. Essa será a nossa senha, o sinal de que você escolheu construir patrimônio antes de construir paredes. E se você quer honrar esse compromisso, se quer ter a clareza necessária para fazer essa conta fechar e acumular os ativos que vão pagar o seu luxo futuro, você precisa dominar as regras fundamentais do jogo financeiro. Não adianta fugir do financiamento se você não souber como multiplicar o dinheiro que sobrou. Por isso, o seu próximo passo obrigatório é assistir a este vídeo que está aparecendo na tela: As 5 leis do dinheiro que você precisa saber para prosperar. Lá nós vamos sair da defesa e ir para o ataque, aprendendo como criar a riqueza que vai te dar a chave da casa. À vista. Te vejo lá.